A Rússia acusou nesta quinta-feira a Ucrânia no principal tribunal da ONU de destruir uma represa com ataques de artilharia. A Rússia voltou a afirmar que a Ucrânia foi responsável pela destruição de uma represa de Kakhovka, área controlada pelos russos no sul do território ucraniano. Nesta quinta-feira, diante da Corte Internacional de Justiça, Moscou afirmou que Kiev realizou ataques de artilharia maciços no episódio. Na verdade, a Ucrânia fez isso. O regime de Kiev não apenas lançou ataques maciços de artilharia contra a barragem na noite de 6 de junho, mas também elevou deliberadamente o nível da água do reservatório de Kakhovka a um nível crítico, abrindo as comportas da usina hidrelétrica de Dniprovsk. O diplomata russo Alexander Shogin questionou a autoridade moral do governo da Ucrânia, que, segundo ele, chegou ao poder após um violento golpe de Estado em 2014, apoiado por nacionalistas descendentes diretos de colaboradores nazistas na Segunda Guerra Mundial, e fez graves acusações. Os soldados de Kiev e batalhões de neonazistas usaram civis como escudos humanos para se proteger contra represálias das forças de Donbas. A audiência faz parte de um processo movido por Kiev sobre o suposto apoio da Rússia aos separatistas ao leste da Ucrânia e a anexação da Crimeia em 2014. Moscou disse que o governo ucraniano insiste em mentiras descaradas e acusações falsas e pediu ao Tribunal de Haia que rejeite o caso. Kiev afirma que a Rússia violou um tratado da ONU sobre financiamento do terrorismo e quer que Moscou pague reparações por ataques, incluindo o abate do voo MH17 da Malaysian Airlines em julho de 2014, em que 298 pessoas morreram. Um veredito da CIJ, criada após a Segunda Guerra Mundial para lidar com disputas entre Estados-membros da ONU, pode demorar meses ou mesmo anos. Mais de 100 milhões de pessoas estão em alerta nos Estados Unidos pela qualidade insalubre do ar devido à fumaça dos incêndios no Canadá. Uma névoa alaranjada causada pelos incêndios florestais do Canadá envolveu Nova York, cobrindo seus famosos arranha-céus e levando os moradores a usar máscaras. Várias cidades da costa leste dos Estados Unidos emitiram alerta sobre a qualidade do ar. A densa nuvem de fumaça envolveu a Estátua da Liberdade e o horizonte de Manhattan, que normalmente estariam resplandecentes sob o céu azul do verão no hemisfério norte. Gera uma espécie de tosse o dia todo. Parei de fumar há 50 anos, mas é a mesma tosse que tinha quando fumava. Está um pouco nublado, me dá água nos olhos. Tivemos que usar máscaras por causa da qualidade do ar, mas não dá para ficar fora de casa por muito tempo. Vivo aqui há 40 anos, nunca vi nada assim. A qualidade do ar está simplesmente terrível. Todas as atividades ao ar livre nas escolas públicas nova-iorquinas foram suspensas e o prefeito Eric Adams pediu aos moradores que limitassem o tempo em ambientes externos apenas ao absolutamente necessário. Mais de 100 milhões de pessoas estão em alerta nos Estados Unidos pela qualidade do ar devido à fumaça dos incêndios no Canadá. Um grupo de cientistas anunciou a descoberta de tumbas que datam de pelo menos 200 mil anos antes de Cristo. As primeiras sepulturas da pré-história eram ovais e foram encontradas a cerca de 30 metros sob a terra. Uma equipe de cientistas, liderada por Lee Berger, afirmou que descobriu na África do Sul as tumbas mais antigas da pré-história. Elas datam de pelo menos 200 mil anos antes de Cristo. As sepulturas eram ovais e foram descobertas a cerca de 30 metros sob a terra. Em posição fetal e amontoados em nichos enterrados no fim de uma rede de galerias estreitas, os primos fossilizados do homem moderno foram encontrados durante escavações iniciadas em 2018. Vamos contar ao mundo que descobrimos uma espécie não humana que tinha fogo e o controlava. Eles entravam em espaços incrivelmente difíceis de alcançar e enterravam seus mortos de forma ritual repetidamente. Nesses funerais, esculpiam símbolos na parede acima da tumba. Vamos mostrar ao mundo pela primeira vez um não-humano que criava símbolos de significado esculpidos na parede, acima de túmulos de centenas de milhares de anos antes do Homo sapiens. De acordo com cientistas, a descoberta revela
os enterros de hominídeos mais antigos já registrados, anteriores em ao menos 100 mil anos do homem moderno. Os estudos ainda vão ser realizados antes de serem publicados na revista científica Alive. Vai contra tudo, centenas de anos com humanos tentando entender por que somos tão especiais, por que temos domínio sobre o mundo e podemos fazer o que quisermos. Posso dizer uma coisa, o Homo naledi nos diz que não somos tão especiais. Os pesquisadores costumam associar o domínio do fogo, da gravura e da pintura ao tamanho grande do cérebro do homem moderno. Com características de criaturas de milhões de anos, como dentes primitivos e pernas trepadeiras, o Homo naledi também tem pés semelhantes aos nossos e mãos capazes de manejar ferramentas. Os cientistas sustentam, assim, que as práticas mortuárias não se limitam ao Homo sapiens ou a outros hominídeos de cérebro grande. Um sistema elaborado por povos pré-colombianos há mais de 1.600 anos é utilizado até hoje no Peru. Além do peso histórico, os chamados Olhos d'Água são candidatos a Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Irrigam 3 vales na região das famosas Linhas de Nazca. Do ar você pode ver os chamados Olhos d'Água no Peru, um sistema pré-colombiano de aquedutos subterrâneos nos Andes, que continua a irrigar 3 vales na região dos famosos geoglifos de Nazca. Eles foram construídos há mais de 1.600 anos. Os olhos formam um sistema de poços e canais feitos com pedras arredondadas e vigas de huarango, árvore da costa peruana. A estrutura foi estrategicamente concebida para filtrar a água dos poços, cuja profundidade chega a 15 metros. Eles construíram alguns dos dutos subterrâneos que, na verdade, são galerias subterrâneas. Galerias por onde a água é filtrada para a superfície. Construindo canais, eles levam a água à superfície por meio da gravidade. A obra é uma maravilha da engenharia hidráulica iniciada pelos habitantes da antiga cultura nazca, e sua preservação levou as autoridades peruanas a propor à Unesco sua inclusão como Patrimônio Cultural da Humanidade. É um modelo único no Peru. Não existe em nenhum outro lugar esse tipo de aqueduto, que é quase como uma espiral, como uma constelação, digamos, inversa. O que o povo de Nazca fez, antes de tudo, foi observar o que fazer em um local tão especial como Nazca, um deserto total. E claro que a água era o mais importante. A cultura nazca se desenvolveu na costa sul do Peru. Além disso, também são atribuídas a ela as misteriosas e famosas Linhas de Nazca. Não é cuidar do nosso passado, mas sim preservar o nosso futuro, porque as grandes civilizações, como a Nazca, a Inca ou a pré-Inca, eram isso. Grandes civilizações que se expandiram além de suas fronteiras em perfeita harmonia com a natureza. O sistema de irrigação é constituído por 42 aquedutos. 29 ainda seguem transportando cerca de 18 a 20 litros de água por segundo. Quase 900 famílias de pequenos agricultores de 3 vales de Nazca se beneficiam da água, principalmente para seus cultivos. Elas pagam um valor aproximado de $32 para uma entidade local para utilizar a estrutura. Graças aos antigos agricultores que tiveram esta tecnologia avançada criada aqui no Peru, a engenharia é muito útil até as gerações atuais. Os poços são considerados uma grande obra pública milenar. Após terem sido inscritos em 2019, os aquedutos de Nazca seguem na lista da Unesco para serem declarados Patrimônio da Humanidade. Depois do intervalo tem esporte. Lionel Messi surpreende o mercado da bola e anuncia a transferência para time dos Estados Unidos. E na Copa Libertadores, Corinthians se despede do torneio e Palmeiras tem noite memorável com virada surpreendente. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já.